A paz, amados. Como é bom estarmos juntos aqui para ter esse tempo de comunhão, de edificação, não é? E eu quero dar o meu melhor e espero que você esteja também preparado para receber assim uma bênção na sua vida da palavra e junto com a palavra a presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de fazer alguma coisa assim um pouco diferente nesse início, de você e eu entrarmos numa concordância para nesta palavra você absorver, pedir para o Espírito Santo usar eu como instrumento da tua vida e o Espírito Santo usar a tua vida como instrumento na minha vida e na vida daqueles que estão ao teu redor aí. Amém? Eu quero dar uma dica para você. Quando você chegar nessa comunidade, procura ficar mais perto de alguém. Veja como alguns estão distantes aqui, ó. Então, procure ficar perto de alguém. Sente mais juntos. Tá bom? Amém ou não? Procure ficar mais juntos. Vamos orar então, nesse sentido, para Deus usar a nossa vida aqui. A minha, você no outro. E pedir para Deus, Deus, nos dá mais do que uma palavra. Nos dê transformação. A voz de Deus, ela alimenta, transforma, preenche. Vamos pedir isso então? Aleluia, amém? Vamos orar. Aleluia. Pai, nós nesta manhã viemos até esse lugar que o Senhor escolheu para estarmos juntos. É o nosso teto da nossa família, comunidade espiritual. E assim como nós temos o nosso teto, a nossa casa, o nosso lugar, aqui também é o nosso lugar coletivo. Usa, Senhor, as nossas vidas aqui de uma forma muito singular, e que não seja apenas uma palavra, um conteúdo a mais, um conhecimento a mais, mas que algo fora do comum, sobrenatural aconteça dentro de cada um de nós, a começar em mim, em nome de Jesus. O Senhor tem liberdade, e mais do que esse momento aqui com os nossos irmãos, eu quero que a tua presença seja forte a minha vida. Aumenta a tua presença nesse lugar, aumenta a minha sensibilidade para sentir a tua presença, para ouvir tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: Deus vai agir na sua vida singular, de uma forma muito especial. Você permite? Aleluia. Glória a Deus. O nosso mundinho está muito individualista, não está? A nossa sociedade está muito individualista. E também outra coisa que eu percebo na nossa sociedade é a valorização ou a supervalorização do conhecimento. Nada contra você valorizar a si mesmo, nada contra você buscar conhecimento, que é ótimo, é riqueza. Mas aqui, quando eu estou compartilhando isso do meu coração, é porque quando isso se torna exacerbado, se torna muito desproporcional, isto é, muito conhecimento com pouco coração, o individualismo em detrimento do outro, de uma sociedade, eu creio que isso é perverso, isso é ruim, passou a estar contaminado o conceito. Conhecimento é bom, o indivíduo é super importante, mas quando isso fica desproporcional, aí coisas ruins acontecem.
o nosso mundo dá muito atenção àquilo que a gente sabe. Quem detém o conhecimento, muito mais nessa era que nós estamos vivendo, quem detém conhecimento parece que é um semideus. Puxa, quanto mais a pessoa sabe, mais a gente exalta. É a era do conhecimento, da informação. Então as pessoas estão inchadas de conhecimento. E eu gostaria de compartilhar sobre isso, que não é o quanto nós conhecemos, mas é o quanto nós nos importamos, que é mais valoroso. Para isso eu quero pegar no texto da palavra, que se encontra em 2 Coríntios 12, versículo 15. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. O apóstolo Paulo é uma referência para nós, porque ele foi seguidor de Jesus, e ele mesmo afirmou assim para aqueles seus companheiros discípulos. Ele disse assim: assim como eu sigo a Jesus, vocês procurem seguir o meu exemplo. Porque ele estava seguindo a Jesus, e aqueles que seguissem a Paulo estavam seguindo Jesus. Então façam daquilo que eu estou vivendo também uma forma de você aprender a viver com Jesus. E ele disse assim, assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que eu tenho, e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto. Devo ser menos amado? O apóstolo Paulo faz uma afirmação muito singular, muito importante para a nossa era, a era do individualismo, a era do conhecimento. Ele faz essa afirmação: eu me gastarei e me deixarei gastar em prol das vossas almas, ainda que eu, amando tanto vocês, eu não seja tanto amado. Vocês sabem que é difícil amar alguém quando você não é amado por esse alguém. Isso, Paulo não está falando de um relacionamento romântico, não está falando do sentimento, do amor de um homem para com a mulher, não, e nem também de um amigo para com outro amigo, amiga com amiga, não. Ele está falando de um amor relacional, social, um amor divino também. Esse amor para dar, um amor para se desgastar. E ele então afirma que mesmo que quanto mais ele ama seja menos amado, ele vai continuar se gastar e se deixar gastar em prol daquelas almas, isto é, daquelas pessoas. E quando Paulo dá ênfase na alma, é óbvio que é para mostrar em prol da sua vida. Não é em prol daquilo que você tem e eu me interesso por você. Não é em prol daquilo que você conhece que eu me interesso por andar com você. Mas de uma forma genérica, é um princípio que o apóstolo Paulo usa, e eu creio que é um princípio da vida cristã que Jesus ensinou através da vida dele. Jesus, ele afirmou em Marcos o seguinte, que ele veio não para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então o Senhor mesmo deu o exemplo. Ele se deu, mesmo sendo Deus, na segunda pessoa da Trindade, ele deixou aquela posição única, exclusiva, separada. Tinha um trono para ele, mas ele deixou aquela glória, majestade, perfeição, tranquilidade, paraíso, e ele veio, nasceu de uma mulher para ter o testemunho de um ser humano, nasceu numa manjedoura, e ele foi
exemplo de homem, de ser humano e de servo. A figura que ele encontrou para demonstrar que ele se importava com as pessoas foi a figura humana. Ele se tornou humano, e mais do que isso, ele se tornou um servo. Servo era, claro, nessa época onde o evangelho foi escrito, existia a posição social de escravo, e Jesus, nosso amado exemplo, ele assumiu o status de alguém mais inferior na sociedade, aqueles que lavavam os pés dos seus patrões, aquele que estava só para servir e não para ser servido. Um servo, ele não tinha direitos pessoais, ele tinha deveres apenas. Você sabe disso? Você não sabe ler um pouco mais da história passada, antiga, que no Brasil também já teve essa escravidão, e você saberá muito bem qual é o status, a postura, as tarefas de um servo. E o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus que habitou nos céus, deixou a glória e veio como homem, e na posição mais humilde da sociedade, ele assumiu a forma de servo, demonstrando assim que ele se importou com as pessoas, se importou com a sociedade, se importou, e ele se deu. O apóstolo Paulo, seguindo esse exemplo, ele se gasta e se deixa gastar, isto é, ênfase dobrada: eu me gastarei e me deixarei gastar. Quando dá ênfase, a Bíblia dá ênfase, é porque é algo muito importante que Deus quer comunicar a você e a mim. Eu me gastarei, isto é, voluntariamente, eu então me dou, eu me gasto por você. Mas também, no segundo momento, eu me deixarei gastar, isto é, mesmo que não seja voluntário, seja meio da tua parte, porque você me explore um pouco, exija um pouco mais de mim, então eu dou. Como aquela história que se alguém tomar a sua capa, dê. Se alguém dá um tapa na tua cara, dê outra face, que Jesus ensinou, não é? Caminha um pouco mais com a pessoa, se ela exigir. Não exija tanto seus direitos, mas atenda aos direitos dos outros. A nossa sociedade, como eu disse, ela está supervalorizando, dimensionando o conhecimento e ao mesmo tempo o individualismo. Eu vejo que esse contexto que nós estamos vivendo de individualidade começou mais acentuadamente na era moderna. Eu fiz uma pesquisa, e um historiador, o Bauman, ele escreveu isso em 2001, de que a modernidade é a época em que a vida social passa a ter como centro a existência do individualismo. É a fase marcada por uma expansiva autonomia do homem em relação à vida social. Então o homem passa a ser mais autônomo. Para ele, para esse historiador, o surgimento de membros como indivíduos se torna a marca de uma sociedade moderna. O homem moderno nega toda ligação de subordinação com as instituições sociais, abdicando assim as crenças, regras, valores impostas por elas, guiando a sua vida na sua própria visão. É o egocentrismo. Na Idade Antiga, a religião, onde dominava a política, a filosofia. Então, esses movimentos que dominavam a sociedade, então os indivíduos não apareciam, e sim, eles se somavam, era uma massa que era conduzida pela religião, ou uma filosofia, ou pela política.
Mas na idade moderna, então nessa idade mais primitiva, antiga, o indivíduo não aparecia. Ele era um número a mais manipulado por esses movimentos. Então ele não tinha vontade própria. Ele tinha que se subordinar àquelas situações, à religião, ou política, ou a filosofia. Mas na idade moderna, 1400 e pouco, 1500, vamos lá, marca essa data, inicia a idade moderna, aí isso vai mudando, onde o indivíduo passa a se destacar, ele se desloca dessa sociedade, e agora o que importa é o que ele pensa, ele passa a ser o centro. Não mais a sociedade determina, mas ele determina o que ele quer. Obviamente, você que estudou sociologia, antropologia, sabe que nós somos resultado do todo e o todo é resultado do indivíduo. Um transforma o outro. O indivíduo transforma a sociedade transforma o indivíduo. É um movimento. Ninguém é uma ilha, não é? Então, a sociedade molda o indivíduo, e indivíduos mudam sociedade, e assim é um movimento que vai se transformando. Então não dá para você dizer assim: poxa, eu não sou influenciado por ninguém. Mentira. Sempre somos influenciados por alguma coisa, por alguém, por um movimento. Ideias, crenças moldam o nosso comportamento, e também nós interferimos em mudanças familiares, sociais. Mas a gente tem que lembrar que o propósito da vida não é construir uma biblioteca de conhecimento em nosso cérebro. Não importa o tipo de conhecimento. Alguns conhecimentos são tão banais, né? Mas outros são tão profundos. Banais, tipo assim, eu conheço todos os tipos de selo que já saiu nos Correios do Brasil. Eu conheço todos os símbolos das nações. Tudo bem, é um conhecimento. E o conhecimento científico? Puxa, mais sério ainda, né? Faço pesquisa, né? Aprendo como manipular elementos químicos para trazer remédio, para trazer cura. Eu aprendo uma série de coisas na engenharia genética, na engenharia civil, e vou ajudando a melhorar nossa nação, nosso mundo. Então o conhecimento, desde o mais nobre até o mais banal, ele tem o seu lugar. Mas o conhecimento puro e simples não muda, não transforma muitas coisas. Somente quando combinamos conhecimento e amor, não apenas com paixão, é que podemos produzir grandes efeitos sobre os outros e sobre o mundo em que vivemos. Tem uma frase, ou melhor, um conceito que não é novo, mas diz assim: ninguém se importa com o quanto sabemos, até descobrirem o quanto nos importamos. Ninguém se importa com o quanto sabemos, até descobrirem o quanto nos importamos. Não é tanto o que sabemos, mas o quanto nos importamos, nos colocamos à disposição e nos importamos com as pessoas, com as situações. Saber não é suficiente. Amar é a melhor parte de se saber. Frase de um sujeito chamado Joseph Campani: amar é a melhor parte do saber. Eu posso saber muito, mas se não tiver amor, se não me importar, se não me envolver, se não tocar pessoas, eu vou estar no nível mais raso
do conhecimento. Você e eu deve conhecer pessoas super inteligentes, mas quando essa inteligência se une com afeto, com amor, com humildade, com servidão, na definição de Jesus, aí aquilo parece um furacão, aí é forte o movimento, quando se alia conhecimento, quando se alia com amor, com se importar, com se envolver. Veja, em 1 Coríntios capítulo 8 comigo, essa frase aqui é forte de Jesus. 1 Coríntios capítulo 8, do verso 1 a 3, diz assim, melhor, vamos ficar só no, vamos lá. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Para só um pouquinho aí. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Inchaço você sabe, né? É aparência. Não é uma característica de crescimento, edificação. Um bolo, quando fica muito inchado por causa do fermento, a gente cria até umas bolhas, né? Você fura ele, só tá a casquinha para cima, chega até a transbordar da forma, mas quando você vai ver é vento. Então você fura ele, tá lá pequenininho. Então o inchaço que produz o conhecimento e a edificação que produz o amor. É uma comparação forte de Paulo. Mas por que ele falou isso? Porque os coríntios, não corintianos, os coríntios, eles estavam se vangloriando, porque alguns conheciam tanto e tinham liberdade para fazer algumas coisas, e que essas coisas que eles faziam afetavam aqueles que eram mais humildes, mais simples, que não tinham conhecimento. E isso você vai ver no verso 9. Veja que essa liberdade que vocês têm não seja alguma maneira de escândalo para os fracos, porque se alguém vir a ti que tem conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E se pelo teu conhecimento você perceberá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, ou perecerá? Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar a teu irmão, nunca mais coma carne, para que meu irmão não se escandalize. Então veja, a liberdade que vem pelo conhecimento, mesmo esse conhecimento e essa liberdade, ele não é o mais importante do que o amor e o cuidado com aqueles que não têm essa liberdade, que não têm esse conhecimento. Em outras palavras, se você tem liberdade para fazer algumas coisas na tua vida cristã, e você vê que isso pode escandalizar alguém que não tem essa mesma liberdade, porque não tem esse conhecimento que você tem, então Paulo orienta: não faça, abra mão dessa liberdade. Você tem o conhecimento, mas o amor é mais importante do conhecimento. Então, para você não machucar esse irmãozinho, essa irmãzinha, não escandalizá-lo, deixa teu conhecimento de lado, e essa liberdade que vem do conhecimento, mas ame, cuide. Quem está entendendo aqui? O contexto é esse, mas o princípio é muito maior. O princípio cabe para todos nós, em todo o tempo. Quando isso envolve conhecimento, o teu conhecimento não deve te orgulhar, mas deve te fazer mais servo, mais humilde dos outros. Haja visto, a gente fica muito apaixonado por mestres, pós-doutores, cientistas que são humildes.
conhecem muito, mas sabem colocar o seu conhecimento de uma forma simples que alcança todo mundo. É assim ou não é? É muito bom quando você ouve alguém de muito conhecimento usando termos, usando ilustrações, chegando até onde você consegue entender. É horrível quando você ouve um doutor falando em frases complicadérrimas e que você não sabe nem o que significa. Quem está me entendendo aqui? Então o conhecimento é ótimo, mas se você usá-lo, né, para trazer a tua vida mais humilde e ajudar mais pessoas, isso precisa amor, precisa se importar com as pessoas. Não basta você conhecer. E o individualismo que nós estamos vivendo na sociedade, que vem desde a época moderna, ora, claro que somos importantes, claro que nós somos mais importante em muitos momentos do que a sociedade. Se de repente a sociedade está caminhando de uma maneira, não acrescenta na minha vida, então eu tenho que saber me colocar. Mas em alguns momentos esse conceito de liberdade e individualismo chega a afetar a nossa vida social, relacional, com família, com igreja, por que não? Por quê? Porque no individualismo você e a tua vontade, a tua razão, a tua lógica é mais importante do que a lógica da sociedade, do que a razão da sociedade. Se existe um movimento aqui da igreja e estamos para fazer algo e o individualista vai dizer, não, eles acham importante, mas eu não. Então assim, mais pessoas individualistas atrapalham o movimento de uma instituição, ou não dá a força que essa instituição necessita. Um movimento social só será forte se os indivíduos dessa sociedade se envolver nesse movimento. Por que será que alguns movimentos no Brasil não vão para frente? Será que é o nível de individualidade que nós estamos vivendo? Tem alguém que vai fazer por mim mesmo? Vai ter uma manifestação X em prol, contra um aborto, ou contra a injustiça, contra essa questão de podar a liberdade. Então um movimento a favor da liberdade, do pensamento, da liberdade de expressão, que tem sido castrada. Então vai ter um movimento assim, eu sei quem é a liderança, bom, eu vou apoiar. Mas o individualismo não permite isso. Falar, eu não vou, de repente vai acontecer isso, eu vou perder meu tempo, papapá. E aí eu chego na minha razão e falo, não vou. Então tem implicações positivas, mas também muito negativas. Nós estamos vivendo uma sociedade muito individualista, amados. E você está sendo influenciado por isso. Eu estou sendo influenciado por isso. Eu estou buscando a melhor maneira de viver. Não importa se isso está te ajudando ou não. É isso ou não é? Sim ou não? Será que eu estou falando alguma coisa desconexa com a realidade? Então o apóstolo Paulo ele traz uma martelada em cima de um conceito falso, que o conhecimento é mais. Não, ele diz, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Agora, se você tiver conhecimento e amor, meu Deus, que pancada, que fortaleza, não é? Aleluia. O que está acontecendo muitas vezes em alguns movimentos cristãos é o seguinte: tem liberdade, esse negócio de não pode tomar bebida alcoólica, tal. Eu tenho liberdade de tomar um pouco, eu não vou me embriagar, tal. Tá, então você tem liberdade de beber, ok? Agora vai numa festa social onde tem cristãos novos, cristãos, né? Na tua casa, você convida alguém que é novo na fé, ou então que não tem essa liberdade de tomar um pouco de cerveja, um pouco de vinho. Aí esse crente novo vai ver você tomando todas, tal, você não se embriaga, e fala, puxa vida, então pode beber, né? Cristão pode beber, porque o meu amigo aqui é cristão há tanto tempo.
ou um líder está tomando também, eu vou tomar. Só que essa pessoa não tem essa liberdade, não tem controle. Ela começa a tomar, e aí é o que Paulo ensinou. Por causa da sua liberdade, você acaba atrapalhando a fé de alguém que é mais frágil e que não tem esse conhecimento. Quem está entendendo? E aí, por causa da sua liberdade, você acabou mexendo com uma pessoa que era mais fraco na fé. É mais ou menos isso. E quantas outras coisas que você pode ter liberdade, conhecimento, experiência, maturidade, mas dependendo como você faz, você pode machucar alguém. Por exemplo, eu tenho liberdade eu não preciso ir na igreja todo domingo. Eu tenho minha vida individual com Deus também. Então, se eu não vou no domingo, eu estou durante a semana tendo comunhão com Deus. Eu faço isso. Agora, isso é um posicionamento individualista meu. Mas se eu desprezo o coletivo, aqueles que me conhecem, sabem que eu sou maduro, eu tenho uma frequência fraca na igreja, eu não tenho aquela assiduidade. Aqueles que me veem, os mais frágeis, mais novos, meus filhos pequenininhos, veem o meu exemplo e falam assim: eu também não preciso, também tenho essa liberdade, eu vou fazer o que o outro está fazendo. Então aquilo passa a ser uma regra, um modo de exemplo para o outro que não vai suportar. Ele precisaria realmente manter a comunhão, como todos nós. Quem está entendendo aqui? Então, às vezes, assim, essa questão da liberdade, do individualismo, são conceitos bons, mas eles superdimensionados, eles passam a ser ruim, passam a ser motivo de escândalo, e não edifica, está inchando. Está dando para pegar os códigos aí, como está na moda falar? Está pegando chave? Não é importante você pegar o conceito, princípio, para aplicar na sua vida e você crescer, em nome de Jesus, e ajudar aqueles que estão ao teu lado a crescer. Paulo revela esse valor de cuidado, de atenção, quando ele fala sobre pessoas que têm conhecimento e instruem, e pessoas que têm amor e instruem. Olha que ele fala em 1 Coríntios 4,15. Só volta um pouquinho do texto que nós estávamos. 1 Coríntios 4, versículo de número 15. O 14 ajuda a gente a entender, eu não escrevo essas coisas para envergonhar vocês, mas eu admoesto-vos. Admoesto-vos é uma palavra mais aconchegante. Eu vou admoestar, vou trabalhar, vou aconselhar, como meus filhos amados. Eu não estou falando para te envergonhar, mas eu estou falando como filhos amados, porque ainda que vocês tenham 10.000 tutores em Cristo, instrutores, professores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Então ele está falando a diferença entre tutor, né? Instrutor, professor, aqueles que têm conhecimento e passam conhecimento para você, o mestre. E ele está fazendo uma comparação do pai. Vocês têm muitos tutores, mas pais, vocês não têm tantos. E eu procuro ser pais para vocês. Eu vos gerei em Cristo Jesus. Ele estava se referindo aos pais espirituais. O conceito é aqueles que nos ensinaram o Evangelho. Ontem eu recebi um recado de um amigo que está lá na Inglaterra, Wesley Fomin. Ele escreveu um bilhetinho no WhatsApp tão carinhoso e falou assim: puxa, Pedro, nós nos conhecemos na juventude. Ele era da igreja batista e eu da presbiteriana independente. As duas igrejas eram muito próximas no bairro de Presidente Altino, ainda é. Mas a gente sempre teve uma amizade muito boa, tinha reuniões de jovens juntos.
E ele falando assim: puxa, Pedro, eu vi notícias boas acerca de você, da Cláudia, da comunidade, como eu fico feliz. E ele disse assim, e quem me passou foi o apóstolo Daniel Branco. Hoje ele é ministério apostólico. O Daniel Branco também foi um jovem conosco. Hoje ele está em Belo Horizonte. Acho que vocês lembram do Daniel Branco quando veio aqui ministrar. E ele falou assim: eu sou o pai espiritual do Daniel Branco, né? Eu lembrei desse termo, né? Pai espiritual, porque ele que gerou o Daniel no Evangelho, né? Ensinou os primeiros passos a crescer na fé. Estão me entendendo o que é ser professor e o que é ser pai e mãe espiritual? Hein? Um dá conhecimento, mas sem afeto, sem admoestar o coração. E o outro trabalha com amor, dá o conhecimento na dose certa, na hora certa. Pai é diferente, mãe é diferente. Então o conhecimento com amor edifica muito, muito mais. Então o apóstolo também fala com toda a experiência que ele tomou o posicionamento de se gastar e se deixar gastar em prol de pessoas, de vidas. E sabe, gente, não tem coisa mais preciosa do que você se envolver e ajudar, edificar pessoas. Projetos, coisas, processos são maravilhosos e precisam, mas não tem coisa mais motivacional, não tem coisa mais maravilhosa, que traz mais alegria do que você se envolver com pessoas e essas pessoas serem tratadas, curadas, edificadas, amadas através da tua vida. Não tem coisa mais gostosa do que você ouvir de alguém: poxa, obrigado porque você não desistiu de mim. Poxa, obrigado porque você me deu atenção. Obrigado porque você deu um ombro para mim. Obrigado porque você estava do meu lado em momentos mais difíceis. Tem algumas pessoas que a gente ouve isso e estão distantes, mas tem uma ligação de amor, tem um elo muito profundo, porque não esquece jamais. O próprio Wesley, que falou, que gerou o Daniel, falou assim: Pedro, eu não esqueço do nosso tempo, como eu fui edificado com você na nossa amizade. Isso não é grato? Muito gostoso. O amor edifica, e o amor, ele se interessa. Não basta conhecer, não basta saber, o amor se interessa. A parte melhor do conhecimento é quando ele se reflete em ações voltadas para pessoas com amor. Eu acredito que foi essa a motivação e visão de vida que fez com que fez a diferença na parábola que Jesus conta do samaritano, o bom samaritano. O sacerdote não se interessou por aquele que estava machucado, caído no caminho. O levita não se interessou, pessoas religiosas, pessoas com conhecimento, não se interessou, não se importou. Mas aí o bom samaritano, um homem que não estava na casta religiosa, não estava na classe dos eleitos, dos levitas, não era um israelita, não era um judeu, mas um samaritano, até inimigos do povo. Era um povo adversário dos judeus, mas lá tinha o samaritano, o bom samaritano, o coração bom, que se importava com pessoas. E Jesus elogia esse bom samaritano. Por quê? Porque ele se importou. Ambos anteriores, o sacerdote e o levita, tinham conhecimento, mas não se importaram.
Agora, esse samaritano não tinha conhecimento religioso, mas ele se importou pelo outro, pelo próximo. Ele conseguiu enxergar o próximo e a sua necessidade. Ele se envolveu bastante. Ele se gastou e se deixou gastar. Ele foi, tomou aquele que estava machucado, caído na beira do caminho, colocou no seu animal, levou ele até uma pensão, um lugar onde cuidava, e disse: olha, cuida, aplica o que tem que aplicar e eu vou pagar. Se importou, se gastou, se deixou gastar. Talvez isso explique também, isso que nós estamos falando, o porquê que Jesus dá uma ênfase aos seus discípulos, que tudo que vocês fizerem a alguém que está precisando, vocês estarão fazendo a mim mesmo. Abra Mateus 25 e vamos fechar com esse texto aqui. Mateus 25, no capítulo 25, do 35 em diante. Mateus 25, do 35 em diante. Você vai ser mais espiritual aos olhos de Deus na medida que você se importar mais com pessoas. Vou repetir. Você vai estar sendo mais espiritual, um cristão mais espiritual na medida que você se importar mais, se envolver mais e amar mais as pessoas. Esse é o foco. E se isso implicar em você se gastar ou se deixar gastar, fica tranquilo, é por aí mesmo. Você está no mesmo passo que Jesus, os mesmos passos de Paulo e de todo cristão consagrado. Veja então o que está escrito no texto 25, 35 em diante. Porque eu tive fome e deste-me de comer. Eu tive sede, Jesus falando, e deste-me de beber. Eu era estrangeiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu, sem roupa, e você me vestiu. Eu adoeci e você me visitou. Eu estive preso e você foi me ver. Então os justos me responderam, dizendo: Senhor, quando nós te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e na prisão e fomos ver-te? E respondendo o Senhor, o Rei, na pessoa de Deus, lhe disse: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Os pequeninos irmãos são as pessoas que precisam, são os samaritanos, ou melhor, são aqueles que estão caídos, são aqueles que estão ao nosso lado. E hoje, com nossa sociedade tão individualista, tão hipócrita, tão aparente, você não vê as necessidades tão fáceis, porque as pessoas podem estar morrendo, vão se suicidar à noite, mas de dia ela está capaz de estar fazendo até um selfie para colocar no Instagram, sorrindo. Me desculpe, mas é a realidade. A pessoa está podre por dentro, está mal, mas ela mantém a fachada. Muito raro as pessoas que realmente falam. Por quê? Porque a pressão social, a cultura individualista, triunfalista, não é? Tem que mostrar o que você tem, e o que não tem, você mostra que tem. O que é e o que não é. Sempre a fachadinha bonita, para causar impressão em outros.
Sabe, nossa era, nossa época, exatamente esse momento social que nós estamos vivendo, está exatamente assim. Então, a gente não consegue ver como Jesus olhou para Jerusalém, viu? As pessoas estavam exaustas e cansadas como ovelhas que não têm pastor. Isto é, não tem um pastor como Jesus. É difícil você olhar o seu amigo de trabalho, tua amiga de trabalho, de escola, ou até alguns irmãos e amigos que estão aqui na nossa comunidade, e você falar: puxa, está precisando da minha ajuda. Mas eu só saberei se eu me importar, se eu me aproximar, se eu me relacionar, se eu conversar, se eu perguntar, se eu quiser estar mais próximo. Quem está entendendo? Eu só saberei quem é o meu próximo se eu estiver perto desse próximo hoje em dia, se eu estiver conversando, ouvindo, se der tempo. Por isso o tempo é algo muito valioso hoje, você dá um pouco do teu tempo, porque o tempo nós estamos dando tudo para nós. Eu preciso me alimentar bem, eu preciso fazer exercício, eu preciso ter meu lazer, eu preciso ter meu relaxamento, eu preciso ter meus tempos, eu tenho que sair, eu tenho que viajar, eu tenho, e não sobra tempo para mais nada. Não sobra tempo, nem para colocar Deus em primeiro lugar, e as outras coisas você não acrescentar. Não, eu estou colocando eu no meu lugar, eu no centro da minha vontade, as coisas que são importantes para mim, e depois, se sobrar, eu coloco Deus, eu coloco as coisas de Deus, eu coloco as pessoas. Estão entendendo o individualismo do nosso século? Estão percebendo isso de uma forma muito mais clara? Isso foi cultivado desde 1500 mais ou menos, na Idade Moderna, onde teve muitas mudanças sociais. Então veja, tudo que nós fizermos para as pessoas que estão de alguma forma precisando, mesmo que elas sejam ricas, mas estão vazias, estão carentes, estão morrendo emocionalmente, não sabem como receber amor, não sabem o quanto são valorosas. Milionários estão achando que o valor deles é a empresa, que se perde a empresa, eles tiram a sua vida e tiram da sua família, se for necessário. Então, quem que é o nosso próximo? Hoje, olha para a pessoa do teu lado, o teu próximo pode ser essa pessoa aí, ó. Olha, por favor, faz esse exercício, vira o pescoço, aí não vai quebrar não, vai. O próximo, isso aí, às vezes o próximo é do teu lado, né? Na tua casa, tua esposa, teu esposo. Pasmem, é isso mesmo. Conversando com um casal ele tinha uns 80 e poucos anos e ela 70 e poucos anos. Estava querendo divorciar o casal de velhinho. Divorciar. Veio conversar comigo para se divorciar. Falou: a última chance. E aí um vira para mim, a mulher, geralmente a mulher que detecta mais isso, né? Olhou para mim e falou assim: o doutor, até hoje esse homem não me conhece. Esse homem não me conhece. Isso é horrível, né? Chegar nessa conclusão aos 78 anos, queria se divorciar. Carente é o próximo. Alguém tem que se importar. Essa ligação aqui, ó, conhecer, né? Do individualismo, Paulo fala aos Gálatas que os cristãos lá, alguns deles tinham o seu próprio umbigo, o ventre, como seu Deus. Pode ler lá. Vocês têm como Deus o ventre, o seu ego, os seus desejos, as suas vontades. Você não pense que o nosso cristianismo não está influenciado pelo humanismo e individualismo do nosso século. Está muito comprometido. Pense nisso. Ah, não, eu não penso assim.
Às vezes você se engana pensando certo, mas você não tem que pensar só isso. Às vezes você pensa certo, mas você não se importa de uma forma certa, você não reage na prática com ações que demonstram se importar. E a gente se engana muito com o conhecimento. Às vezes porque você conhece algo, a tua consciência fica tranquila. Ah, não, eu já sei. Quantas vezes o pai e a mãe, né, no papel de não só tutor, mas pai mesmo, que se importa, fala assim: filha, faz assim, filho, faz isso. Ele fala assim: já sei. O pai está querendo orientar, né? Quer falar mais um pouquinho? Fala: não, mas eu já sei disso. Pô, se eu estou falando é porque eu vejo que você não está fazendo. É assim ou não é? Mas a criança espiritual acha que por saber está fazendo. Então o conhecimento de fato incha. O conhecimento nos engana, porque quanto mais nós conhecemos, mais nós ficamos inchados e achando que estamos fazendo. Mas conhecer não significa fazer. Saber muito não significa obediência, né? Aquilo que eu sei, a prática. Então fica aí essa reflexão, gente, para que a gente se torne pessoas, cristãos, mais ligados ao afeto e à prática, a se importar com o próximo. E esse próximo está aqui. Esse próximo está muito mais perto do que você imagina. Com você aí, está onde você mora, está onde você trabalha, está onde você estuda, está com seus colegas de trabalho, não importa o grau deles. Você pode trabalhar, você pode estar sendo empregado na casa de um Naamã, uma empregadinha trabalhando na casa de um comandante Naamã, mas esse comandante precisa de algo que você tem. Quem está entendendo aqui? E a escrava empregada de Naamã, quando a mulher falou para a esposa de Naamã: olha, lá em Israel tem um profeta, tem um homem de Deus que pode resolver o problema de Naamã, que estava com lepra. E foi daí que nasceu o milagre na vida de Naamã, onde Naamã foi curado, porque ele foi até Israel por conta da empregada doméstica. Quem está entendendo aqui? Conhecimento, capacidade, patente, e está lá uma escravizinha que vai fazer a diferença na vida de um comandante de um exército. Certo ou não? Aí está a aluna de um doutor, o aluno, o funcionário de um dono da empresa. Mas às vezes esse cara está carente. Às vezes não, via de regra tem carência em todo lugar, né? É só a gente descobrir qual que é a carência dessa pessoa, porque todos são carentes. Você pode repetir comigo? Todos têm a sua carência. E aí é a ponte aonde Deus quer ligar você a essa pessoa, para que Ele entre na vida dessa pessoa e preencha a carência mais necessária, mais fundamental, que a carência, o vazio que todo ser humano tem de Deus. E quando isso é preenchido, a gente vai realmente sendo pleno da vida de Deus em nós. E é uma caminhada, nós vamos estar crescendo e nos tornando mais abundante na vida com o Senhor. A vida abundante é um processo que você vai aprendendo e vai tendo uma vida muito mais plena, preenchida, quando você tem relacionamento com Deus e procura mudar e crescer na sua interioridade. O reflexo das suas ações será como está no teu coração. A boca fala do que o coração está cheio. As nossas ações são reflexos daquilo que a gente pensa, do que decide. Então, é o segredo. Vamos buscar ter uma vida de ações efetivas, amorosas, práticas para com o nosso próximo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queria ministrar ao você agora, o teu coração, em nome de Jesus.
Vamos ter um tempo agora de oração e falar para o Espírito Santo: Senhor, aplica isso. Ou melhor, o Senhor já me deu a palavra, o ensino, o princípio, e eu quero aplicar isso na minha vida. Você pode dizer isso para o Senhor? Com todo o teu coração? Aleluia. Abre os seus lábios e fale com o Senhor agora. É importante nós falarmos mesmo com a boca, crer no coração, falar com a boca, para que haja transformações em nosso viver. Aleluia. Eu quero te convidar a fazer isso agora, em nome de Jesus, se posicionando. E mais do que qualquer movimento é o teu coração. Se com a tua boca confessar, teu coração você crer, aplicar essa verdade, você vai crescer um pouco mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus é bom. Tudo que você ouviu, o que você vai falar para Deus agora? Não fale com ninguém agora, por favor. Por favor, coloque, concentre a sua atenção agora só no Pai, para que isso tenha proveito para a tua vida. Fale com Deus agora. Não permita nenhum pensamento fora disso. Fale com o papai. Diz: como eu posso me importar mais com as pessoas, com o meu próximo, a partir da minha casa, meu trabalho, minha escola, meu lazer. Como Deus, eu decido deixar a minha individualidade abaixo do amor e da importância do outro. Tem um segredo espiritual quando nós nos preocupamos mais com os outros do que com nós mesmos. Nessa era do individualismo, é a era que nós estamos vendo mais problemas e doenças emocionais. Uma das coisas é porque quando nós olhamos mais para nós, queremos mais guardar nossa vida, mais proteger, nós vamos perdendo a nossa vida. E na medida que nós nos importamos também, e muito mais às vezes, com algumas pessoas, e estamos no propósito de ajudá-las, nós esquecemos um pouco de nós, e os nossos problemas vão se resolvendo. Quando eu faço isso movido pelo amor de Deus, eu deixo o meu egoísmo, o meu individualismo, e passo a olhar para o outro. Se importe com as pessoas que estão ao teu redor. Se importe um pouco mais. Eu queria fazer um desafio para você agora, prático, de nesta semana, e fazer isso se tornar um estilo de vida. Você todos os dias, a partir de agora, eu estou fazendo esse desafio com você, comigo também, porque quando eu estava preparando a palavra, eu senti de Deus isso que eu estou falando para vocês, de termos algo prático. Então todos os dias, pelo menos você cultivar uma ação, ter uma atitude que demonstre estar se importando com o próximo.